A passagem de hoje é Gênesis 44, 25, 34. Vamos ler juntos. Disse nosso pai: Tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: Não poderemos descer, mas, se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então, disse-nos teu servo, meu pai: Vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um ausentou-se de mim, e eu disse: Certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço, não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura, porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: Se não to tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Amém. A mensagem de hoje nos leva ao clímax da história em que José testa seus irmãos com o incidente da taça de prata. Focaremos na comovente súplica de Judá, que pode ser dividida em 2 partes principais. A primeira, que corresponde a aos versículos 27 a 32 do seu discurso, é onde Judá explica a situação desesperadora de seu pai, Jacó. Dos 2 filhos que Raquel deu à luz, José já era considerado morto, despedaçado por feras, e agora eles corriam o risco de perder também o filho restante, Benjamim. O pai, Jacó, usa uma expressão bastante poética e emocional, ao dizer que sua vida desceria com suas cãs ao Seol. Em termos simples, ele está dizendo: Isso me matará de dor. Ele expressa uma crise desesperadora, uma situação de angústia por perder seu único filho restante da mulher amada, Benjamim. A segunda parte abrange os versículos 33 a 34. É a cena da decisão de Judá em meio à crise de seu pai, uma situação de dor tão grande que sua vida poderia se extinguir. No versículo 33, encontramos estas palavras: Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Judá está se oferecendo como sacrifício, tomando uma decisão diante de seus irmãos e por amor a seu pai. É a cena em que ele diz que, se não puder levar o rapaz de volta, ele mesmo se tornará escravo em seu lugar. Como o pastor titular mencionou ontem, José escondeu a taça de prata na saca de Benjamim para ver a reação de seus irmãos. Isso porque, no passado, eles haviam vendido José por inveja e ódio. José queria ver se os irmãos protegeriam o irmão mais novo, Benjamim. Claro, o desejo de José de ver Benjamim também deve ter sido grande. Ele queria ver seu irmão, seu único irmão por parte de mãe. Mas o mais importante era como os irmãos reagiriam. Diante do teste de José, os irmãos respondem com uma mudança surpreendente. E essa mudança notável aparece na passagem de hoje. Em particular, a passagem aponta para Judá como o representante dessa mudança, pois ele se apresenta de forma muito ativa, dizendo que se tornará escravo por Benjamim e por seu pai, Jacó. A pergunta que devemos fazer aqui é: por que Judá? Judá não é o primogênito de Jacó. O primogênito é Ruben. O filho seguinte é Simeão. Depois dele vem Levi, e o quarto é Judá. Antes de Judá, havia 3 irmãos mais velhos, Ruben, Simeão e Levi. No entanto, todos esses 3 irmãos tiveram incidentes que os desqualificaram do direito da primogenitura. Se voltarmos um pouco em Gênesis 34, quando Diná, filha de Jacó, foi desonrada em Siquém, Simeão e Levi enganaram os habitantes daquela terra,
dizendo para se circuncidarem, e depois os atacaram com violência e espada, matando-os. Eles mancharam a sagrada aliança da circuncisão com sangue. Portanto, esses dois foram desqualificados. E quanto a Ruben, em Gênesis 35, vemos que ele violou Bila, concubina de seu pai. Quem era Bila? Era a serva de Raquel, a quem Jacó amava. Raquel morreu ao dar à luz Benjamim. É por isso que o nome original de Benjamim era Benoni, filho da minha dor. Mas não se podia manter um nome com uma carga tão negativa. Assim, seu nome foi mudado para Benjamim, filho da minha mão direita. Quando Raquel, a amada de Jacó, faleceu, Ruben violou Bila, a serva de Raquel, que era como uma esposa para seu pai. Isso não é registrado apenas como um desvio sexual, um evento que ultrapassou os limites da ética. No mundo antigo, ter relações com a concubina de um rei era um ato relacionado à tomada de poder. Era uma ação de natureza política. Numa cultura em que o pai era o governante da casa, tomar sua concubina era visto como um sinal de reivindicação da autoridade do líder. Raquel morreu durante o parto de Benjamim. Naturalmente, o pai teria querido manter Bila mais perto de si. Então, logo após a morte de Raquel, Ruben tomou sua concubina, Bila, numa tentativa de fazer com que a primazia da família passasse para sua mãe, Lia, e seus descendentes. Por isso, os estudiosos da Bíblia costumam interpretar essa ação de Ruben mais como uma tentativa de perturbar a ordem da família do que como um mero desejo sexual. A descendência de Jacó é a casa que Deus estabeleceu, e Ruben estava perturbando a ordem familiar que Deus havia instituído. Isso não seria um desafio a Deus e um pecado contra ele? Portanto, essa ação não foi registrada de forma positiva. E Ruben também foi afastado da bênção da primogenitura. Ruben, Simeão e Levi foram desqualificados. E chegou a vez de Judá. E o mais importante é que quando pensamos em Judá, sabemos bem que ele pertence a uma linhagem importante. Ele é o ancestral de Davi e de nosso Salvador, Jesus Cristo. Portanto, o fato de Judá se oferecer para se tornar escravo a fim de salvar seu pai, Jacó, que estava à beira da morte pela perda do filho, e seu irmão Benjamim, prefigura o maravilhoso evento da expiação de Cristo. No versículo 32, aparece a expressão em que Judá diz a seu pai: porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo. A palavra hebraica para fiador aqui é arav, e essa palavra não tem apenas o sentido de garantir. Significa arriscar a própria vida para assumir a responsabilidade. Arriscar a própria vida. Judá está oferecendo todo o seu ser pela segurança de seus irmãos e pela paz de seu pai. Ele arriscou sua vida. O sacrifício de se entregar para salvar a todos, essa dedicação maravilhosa, manifesta-se através de Judá, cuja história se torna um prenúncio da cruz de Cristo. A passagem de hoje contém o evangelho da expiação de Jesus Cristo. Assim, a atitude de Judá mostrada na passagem é um sacrifício nobre e um amor que satisfaz o coração do pai, Jacó, e salva uma pessoa, Benjamim, e os outros irmãos. Quem imaginaria encontrar um prenúncio da expiação da cruz na história de José? Mas a graça de Deus é assim mesmo. Ela se manifesta onde menos esperamos, e a graça da cruz é a dívida de amor que carregamos hoje. Não podemos deixar de lembrar que Jesus sofreu na cruz tudo o que nós deveríamos ter sofrido. Os irmãos erraram. Com inveja e ódio, tentaram matar seu parente mais próximo, seu próprio irmão, e de certa forma, conseguiram. Eles cometeram uma tentativa de assassinato. Em seus corações, eram assassinos. Cometeram um pecado indelével. No entanto, Judá se sacrifica para salvá-los. Não é assim o amor de Cristo? Ele nos salvou pela cruz, a nós, que éramos imperdoáveis e sem esperança. Essa é a graça de Cristo, o amor de Cristo, o amor de Deus. Nós o recebemos. Somos devedores do amor.
A passagem de hoje está repleta do amor de Deus Pai e do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. O coração de Jacó, que desejava ardentemente que seu único filho restante não morresse, é o coração de Deus Pai, que não quer me perder. E Benjamim, que não tem força alguma, mas é o objeto do amor total de seu pai, nos representa como alvos do amor do pai. Judá, que voluntariamente se oferece como fiador e escravo para salvar Benjamim de uma situação desesperadora, nos mostra de forma vívida o amor de Cristo para nos salvar. Nós somos aqueles que receberam o benefício desse amor maravilhoso através da cruz. Dizem que o pastor John Stott disse o seguinte: a cruz é o lugar onde o amor de Deus é mais claramente revelado e, ao mesmo tempo, o lugar onde nosso discipulado é mais claramente manifestado. O amor da cruz revela o amor de Deus por nós, mas também revela intensamente que somos discípulos que devem viver por esse amor. Imagino que vocês já adivinham aonde quero chegar. Recebemos o amor da cruz. A decisão de amor de Judá, que se dispôs a se tornar escravo e fiador no lugar de seu irmão, nos ajuda a compreender a graça da cruz que recebemos. Então, como devemos responder a esta palavra hoje? Devemos carregar a missão de intercessores. Assim como Judá se colocou no lugar de Benjamim, nós também devemos nos tornar intercessores de oração por nossa família e igreja, por nossa nação e pelas nações. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 9, versículo 3, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Ele está suplicando com a paixão de um intercessor que arrisca a vida por sua família e por seu povo. Penso que esta confissão deve ser a confissão de nossas orações hoje, e também a prioridade máxima em nossa vida de oração. Devemos lembrar que somos intercessores. E devemos escolher uma vida de sacrifício. O mundo prioriza o interesse próprio. Eu em primeiro lugar. Mas o povo de Deus é aquele que escolhe o amor, mesmo que isso signifique ter prejuízo. Porque aceitar o prejuízo, sofrer, é ser um cristão que segue o caminho da cruz. Por que é difícil aceitar o Evangelho hoje em dia? Por que é difícil crer no Evangelho? É porque vivemos em uma era que evita o prejuízo, que evita ser lesado e sofrer. Se eu tenho prejuízo, não há benefício. Se eu sofro, parece não haver esperança ali. Não há esperança depois disso, e por isso, desistimos desse caminho. No entanto, 1 João, capítulo 3, versículo 16, nos diz o seguinte: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Se não nos humilharmos voluntariamente pelo mundo, por nossos vizinhos, por nossa família, se não morrermos para nós mesmos e não aceitarmos o prejuízo, o Evangelho não se manifestará nesta terra. Quando eu dou um passo para trás, quando me rebaixo em relação ao outro, e mesmo que perca o que é meu, mesmo que tenha prejuízo, quando me entrego assim, isso não termina com a minha humilhação, mas leva à manifestação da cruz de Jesus Cristo. Portanto, porque recebemos esse amor, devemos escolher uma vida de sacrifício. Devemos preencher nossas vidas hoje com essa escolha. Finalmente, devemos viver uma vida de humildade. Judá se humilhou diante do governador do Egito, chamando-se de servo de seu senhor, e suplicou. A humildade tem o poder de mover o coração dos homens e o coração de Deus. Não apenas move o coração dos homens, mas também o coração de Deus. Isso é humildade. Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Esta é a palavra de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Vivamos o dia de hoje apegados a esta promessa. Se eu for humilde, Deus me dará graça. Creio que essa deve ser a nossa vida hoje. Amados, Judá também foi um homem falho que sugeriu vender seu irmão. Mas ele mudou e finalmente se entregou por seu irmão. E da vida de Judá, de seus descendentes, veio Jesus Cristo, que carregou nossos pecados e nossa morte em nosso lugar
e nos concedeu a obra da expiação, entregando sua vida na cruz. Nesta madrugada, através desta palavra, desejo sinceramente que possamos confessar assim: Senhor, eu me colocarei no lugar do meu irmão. Senhor, eu orarei por minha família e pela igreja. Senhor, eu oferecerei meu tempo e meus bens para servir ao próximo. Quando confessamos assim e caminhamos pela fé hoje, creio que o Senhor realizará grandes obras de salvação através do nosso pequeno sacrifício. Que, imitando a Jesus que trilhou o caminho da cruz, o caminho da expiação, eu e vocês possamos viver uma vida de vitória hoje. Em nome do Senhor, eu os abençoo.